palavra dessa semana. A palavra dessa semana, o tema que eu vou falar é: todos nós temos fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Tá? E a questão é, como é que eu lido com as minhas fraquezas? A primeira coisa é reconhecer que eu as tenho. Porque quando eu não reconheço que eu tenho fraquezas, que eu sou vulnerável, que eu estou sujeito a algumas coisas, a minha tendência é ignorar e cair nelas sempre. Tá? Porque quando você tem consciência de que existe alguma coisa em você, que toda vez que você é provado, você cai, então você fica atento a isso. Você fala, bom, eu sou fraco nisso. Tem pessoas que já foram alcoólatras, já beberam e percebeu e sabe que é dependente, que se ele tomar um gole é suficiente para ele se enfiar numa garrafa. Mas ele precisa reconhecer isso. Saber falar, não, eu não posso. Tem gente que se sentiu o cheiro. Quem já usou alguns tipos de drogas mais fortes sabe que, às vezes, se submeter ao cheiro ou ao ambiente que está ali todo mundo oferecendo, a probabilidade é cair. Por isso que a palavra fala que devemos apartarmos da aparência do mal, termos alguns cuidados. Primeira coisa é isso. Tá? E eu quero falar um pouco sobre isso, mas não somente para essa ideia de me cuidar, mas entender que Deus entende, tá? E está conosco, é convalescente em nossas fraquezas, em nossas dores. Ele não nos abandona porque nós tropeçamos, mas Ele está presente. E para isso eu quero ler um texto com vocês em Marcos, no capítulo 14, no versículo 32. Tá? Eu quero que a gente entenda algumas coisas. Tem muitas pessoas que têm um pouco de síndrome de super-herói, alguns que vai além, que alguns chamam já uma psicologia aí, uma questão psicossomática que já é a síndrome messiânica. Tem gente que acha que ela faz tudo o que Deus manda, ela só faz o que ela ouve Deus fazer, e ela se acha imaculada, ela se acha imune a tudo. Então, ela se enfia em qualquer situação, crendo que Deus sempre vai livrá-la em todo e qualquer lugar. Mas a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não te coloque em situações de ser tentado e de cair. Mas, antes de nós lermos o texto, coisas que nós temos que entender. Somos imperfeitos. Não somos perfeitos. Somos imperfeitos. Estamos num processo. Como a palavra diz que devemos alcançar a plenitude de Cristo. Mas todos nós estamos nesse processo. E nessa caminhada, nesse processo de alcançar a plenitude de Cristo, nós temos muitas coisas a vencer pelo caminho, principalmente nós mesmos. Principalmente as coisas que estão em nós. As coisas que nós trazemos desde o nosso nascimento, que ficou em nós. Tá? As nossas frustrações, decepções, os nossos arrependimentos, os nossos traumas, os nossos medos que nós passamos lá atrás, que até nós acreditamos que já superamos, mas de vez em quando a gente tem medo de algo que já era para ter superado há 20 anos atrás, porque você foi submetido a um trauma naquela questão. Então, assim, tudo isso ainda está dentro de nós. Você fala, mas eu não me lembro mais. O ser humano é como se fosse um HD. Você tem tudo aqui atrás que é chamado de cérebro reptilíneo, quer dizer, o seu inconsciente fica armazenado. Você tem aqui na frente o seu consciente e o seu pré-consciente, as coisas que você vê e pensa o tempo todo, e aquelas coisas que você lembra de uma hora atrás, um dia atrás, está muito fresco. Mas coisas de 30 anos atrás, está lá guardado. E, às vezes, basta uma sintonia com alguma coisa de 30 anos atrás para abrir aquela gavetinha e aquilo sair, de repente, você está lá, os prantos chorando, você pergunta, você diz, eu não sei porque eu estou chorando, eu não sei porque eu fiquei angustiado, eu não sei, sabe, você não sabe, não lembra, mas abriu-se. E esses somos nós. Essas são as nossas fraquezas? Sim. São as nossas limitações? São um monte de coisa para nós. Então, somos seres imperfeitos. Somos seres frágeis, vulneráveis. Dá para se ver
a nossa vulnerabilidade diante de algo que eu nem sei como descrever, algo microscópico, tão pequeno, que não dá para se ver, que entra no nosso corpo e nos derruba. Então, não somos heróis, não há síndrome de super-heróis. Nós somos fracos. Como todo herói, temos, aliás, os super-heróis têm a sua fraqueza, como o clássico Clark Kent, o super-homem, né, que basta um pedacinho de um negocinho verde, acaba o poder do homem. Em todos os heróis, você não acha nenhum herói vulnerável. Pensando nessas questões, para me falar para vocês sobre isso, eu fiquei tentando achar um herói que nada derrubava ele. E eu falei, o Hulk. Depois eu lembrei, não, mas toda vez que aquela moça chegava perto dele, ele ficava calminho, e voltava ao normal. Falei, pronto. Todo mundo tem a sua fraqueza. Até os próprios heróis. Nós temos, aliás, é interessante, uma das coisas que nos últimos anos demonstraram-se mais nos filmes de super-heróis são as fraquezas dos heróis. A maioria deles tem problema de frustração, depressão, tem problema no casamento, tem problema com bebida. É impressionante quando você começa a olhar esse lado. Alter ego e outras coisas complicadas, isolamentos e frustrações, decepções. Os relacionamentos amorosos não dão certo, acho que para quase nenhum deles. Aí você fala, nossa, esse papo de herói não é tão assim. Então, a gente tem que entender uma coisa. Esse é o ser humano. Esse sou eu, fraco, limitado. E eu quero que você entenda, quando eu falei sobre as coisas que te afetam, qual será a sua criptonita, né? O que te enfraquece? Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma palavra, às vezes é um objeto. Que toda vez que você se depara, você se deprime. Toda vez que você encontra a pessoa, você tem problema. Então, você fala, eu preciso aprender a lidar com isso. Como eu lido com isso. E eu quero começar falando sobre fraqueza de Jesus. Eu queria falar de um Jesus que, no momento que ele precisou demonstrar a sua fraqueza, ele não teve vergonha. Ele não se intimidou. Ele não teve vergonha de pedir ajuda. O Cristo, o Jesus, ele simplesmente disse, eu preciso. Ressuscitou morto, fez o que fez. Mas no momento que ele precisou, ele se deixou ser visto como fraco, para que ele pudesse receber ajuda. Eu sei que alguns preferem não olhar o Cristo dessa forma, mas os textos que falam sobre isso não escondem isso. E eu dou graças a Deus por isso. Porque ele deixou isso para que nós pudéssemos também vermos que nós também estamos sujeitos às fraquezas e não podemos simplesmente achar que sou forte, que eu sou um herói e eu não preciso de ajuda nenhuma. Vamos ler esse texto em Marcos 32. Aliás, Marcos 14, versículo 32. Esse é o momento que Jesus come a ceia lá na Páscoa, tá? Naquela quinta-feira à noite, ele se reúne com os discípulos. Depois que termina, eles vão para o monte chamado das Oliveiras, saem para uma região para orar, que tem um lugar chamado Getsêmani. Diz que então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos, sentai aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e a angustiar-se. Uma pausa. Jesus está com os 12, com 11. Judas não chegou, Judas não está nesse momento. Ele está com os 11 discípulos, e ele vai para um determinado lugar, ele pede que os discípulos fiquem ali. Mas antes, quando ele vai se afastar, que é uma distância chamada de tiro de pedra, ele chama esses 3 para ir com ele, Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João. E ele começa a orar, e ele começa a se sentir muito angustiado. No versículo 34, ele diz, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. E diz, ficai aqui e vigiai. E aí ele larga os 3 ali e vai mais adiante. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E ele diz, Pai, tudo é possível. Tudo te é possível, perdão. Ele fala, para ti tudo é possível.
Afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo e disse: Pedro, Simão, estás dormindo? Não pudestes vigiar nem uma hora comigo? Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma pausa aí. Jesus está dizendo, olha, do espírito dele e da carne. A carne dele estava vulnerável. Os sentimentos era no corpo, nessa alma. Essa angústia, essas coisas, ele fala, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, por isso é necessário vigiar e orar. Versículo 39, então ele retirou-se de novo e orou, proferindo as mesmas palavras, e voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabia o que lhes responder. Ao voltar ele pela terceira vez, ele disse, ainda dormis e descansais? Basta, chega. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai, aproxima-se. Ele se refere a a Judas, que estava chegando, com os soldados para prendê-lo. Esse é um momento onde Jesus deixa aberto toda a sua fraqueza, toda a sua vulnerabilidade, nada. Ele fala que estava angustiado, que estava com medo, que o sentimento era de morte, como de fato era, porque no dia seguinte ele ia morrer. Menos de 24 horas ele estaria morto. Era noite, no dia seguinte ele, por volta das 3 horas, ele estaria morrendo no corpo. Mas o espírito dele, como ele diz, é outra história. E é interessante a gente conseguir pensar e enxergar esse momento de Jesus. Lembrando e comparando o Jesus que enfrentou os fariseus no templo, que foi levado à beira de um precipício e ao chegar na beira olha para todo mundo, manda todo mundo ficar quieto e sai pelo meio, dizendo essa não é a minha hora. Mas ele reconhecia uma coisa, aquela era a hora dele. Mesmo ele dizendo, pai, não tem jeito, está pesado, é angustiante. Existe uma diferença muito grande de você sentir uma dor na carne e você ter uma profunda tristeza, amargura, angústia de dentro, aquela coisa que te aperta, que te destrói, que é o que muitas pessoas que em depressão extrema vai ao suicídio. Às vezes nós não temos ideia como que é isso, porque a gente nunca passou. Tivemos tristezas porque nós perdemos, às vezes, uma época a namorada, o namorado, porque perdeu, às vezes, o marido, até perdeu o filho, nós sabemos que são coisas mais extremas, você percebe que existe graus diferentes de sentimento. Tá? Agora, chega um momento que você está numa angústia tão grande que você fala, puxa, a morte está aqui. Está aqui. Lucas diz que nesse momento a pressão era tão grande que o suor de Jesus transformou em gotas de sangue. Aliás, teólogos dizem que, na verdade, não foi Lucas que falou isso. Isso foi um adendo que foi colocado no texto de Lucas. Tanto é que o texto aparece entre parênteses, que nos 4 que falam um pouco sobre isso, só Lucas menciona. Mas o significado da palavra Getsemane é lugar de pressão. O Getsemane é onde prensava as azeitonas para tirar o azeite. E tem uma representatividade desse momento que Jesus vai para lá. Esse é o momento, a sensação que eu tenho lendo esse texto e lendo o momento que Jesus está no madeiro na cruz, sangrando no corpo, a impressão que ele sofre menos do que nesse momento. Lá ele ainda fala, pai, perdoa eles porque não sabe o que faz. Olha para João e fala, para cuidar da mãe dele, de Maria, fala, cuida dela, recebe ela como mãe, mãe recebe ele como filho e entrega na mão. Ele está despachando. Ele está fechando as coisas, mesmo ali. E chega uma hora ele fala, está consumado. Você percebe que a angústia da cruz é menor do que esse momento. Lá ele rejeita o vinagre, porque o vinagre adormecia, amenizava a dor, e ele não quer, ele sabe que ele tem que passar. Todo sofrimento de Cristo tem propósito.
E esse momento é o momento que nós temos que entender, que se passarmos por este momento, acho que a música que cantou no momento falou um pouco sobre isso, esse é o momento, às vezes, de vale de sombra e de morte que o salmista fala, que ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu sei que a tua vara e o teu cajado me protege, me guarda. Esse é o momento de nós entendermos que, mesmo nós saindo todos os dias, não sabemos se vamos voltar contaminados. Os ônibus estão lotados, os metrôs estão lotados, os mercados estão lotados, as ruas estão cheias. Ontem eu estava aqui de manhã no Capão, saí daqui 12:30, gente, eu fiquei caçando forma de sair do Capão por causa do trânsito, para sair do Capão. Eu desci aqui, não dei, fui para ali, não deu, saí, fui até a estrada lá para sair, o povo estava tudo na rua. Um trânsito para poder sair do Capão ontem e outro dia durante a semana também, 12:00. Então a gente não sabe o que realmente pode nos acontecer, se a gente vai contrair esse vírus ou não. Mas uma coisa é certa, que a palavra nos garante: o Senhor vai estar conosco, seja numa coisa, seja em outra. Tem pessoas que vão falar dessa experiência ou acerca dessa doença, quem passou por ela. Ontem conversei com meu irmão, o Jair, graças a Deus, está em casa, está se recuperando bem, mas está sentindo muito a questão dos remédios, dos antibióticos, das coisas que deram nele. Ele falou que ainda sente tontura. E esquecimentos muito curtos, que você sai daqui para ir pegar uma coisa, chega lá, você já esquece porque veio, porque vai, e ele falou que ele está vivendo isso, e o que ele passou no hospital, no tempo que ele ficou lá, entende, no oxigênio, depois quiseram entubar ele, e ele não quis, resistiu muito, ele falou que se me entubasse eu tinha receio de não voltar. Então, há muitas angústias, milhares de pessoas que perderam alguém, milhares de pessoas que estão contaminadas, que ficam naquela dúvida: será que eu morro hoje? Será que eu morro amanhã? Jesus estava passando por isso. Ele tinha essa sensação de morte. Ele estava vivendo isso naquele momento. E é interessante quando a gente olha a ideia, mas é Deus, um Deus que se fez carne para sentir, para viver o que o ser humano vive, para depois saber o que significa quando alguém diz: tem misericórdia de mim, me ajuda. Gente, é uma coisa que às vezes o nosso raciocínio não consegue processar, é uma coisa que para alguns é uma inverdade. Antes de Cristo, antes de Deus assumir essa forma humana e andar entre nós, Deus não sabia o que era dor, não sabia o que era angústia. Ele era 100% espírito e estava aquém e além de qualquer sentimento humano, de fome, de necessidade, de oxigênio, qualquer coisa. Deus passa a sentir esse Deus que se torna carne, que esse corpo que foi levado, e hoje Deus em Cristo, nessa situação, Ele consegue te entender. Ele consegue me entender. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é ser humilhado. Ele sabe o que é ter sensação de morte. Ele sabe o que é sentir fraco, vulnerável. É ter uma necessidade e não ser suprida. A frustração. Lembra da bendita figueira, que ele estava com fome, ele chegou lá e procurou o figo e não achou. Ele fica frustrado, eu vou me atrever a dizer que Jesus ficou irado, que ele falou assim: morre que você não supriu minha necessidade. Diz que a figueira morre. Esse é o lado humano, quer dizer, ele sabe. Quantas vezes você já não passou por isso? A sua frustração é tão grande, que você fala: eu não sei o que fazer. Essa é a forma como Deus se torna convalescente. Ele vem aonde nós estamos e vive conosco esse momento, porque Ele fala: eu quero estar contigo todos os dias da tua vida, porque Deus quer estar conosco para nos ajudar nisso. Deus percebe que distante do homem, Ele não consegue ajudar o homem de fato. Por isso essa necessidade que Deus vem investindo na humanidade de se fazer homem, de querer habitar no homem, dizer: eu quero estar com você, eu quero caminhar com você, eu quero estar o tempo todo com você, eu quero, viver com você, para que eu consiga ajudar você. Na oração dele, de João 17, ele fala: Pai, que a gente consiga ser um, que ele seja um comigo,
para que a gente consiga passar juntos pelo vale da sombra e da morte. E eu confesso para você que eu me conforto nesse texto, quando eu me sinto fraco e eu falo, o Cristo não negou isso. Jesus não negou essa hipótese. Estamos sujeitos a fraquezas, estamos sujeitos a isso. O importante é saber que o Senhor está conosco o tempo todo. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Deixe aberto aí, eu quero só mencionar o capítulo 7. Depois você pode ler o capítulo 7 de Romanos com muita tranquilidade. Faça esse compromisso com você mesmo. No capítulo 7, Paulo tenta expressar ou explicar a luta que ele tem com a fraqueza. Com o que ele coloca como fraqueza, que é o pecado. A luta dele. Sabe, essa coisa que é recorrente, que ele briga, ele fala, eu não consigo fazer do jeito que era para fazer. Eu sempre faço da forma errada. Paulo, no capítulo 7, ele demonstra essa decisão de brigar contra. Quando eu falei para vocês que a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer a fraqueza, aí sim nós vamos tomar uma atitude em relação a ela. É igual ao pecado. Se você não reconhece que algo é pecado, você vai estar fazendo sempre, porque você não considera. Mas quando você considera aquilo pecado, você fala, isso está errado, eu preciso parar com isso, eu preciso arrumar uma estratégia para parar com isso, então eu vou arrumar formas de eu sair desse buraco, ou mesmo de eu não voltar para ele. Você vai fazer alguma coisa por você mesmo. No capítulo 7, Paulo tenta explicar isso, deixar isso claro, as brigas dele contra a carne. Como Jesus falou, o espírito estava pronto, mas a carne, que tem uma separação aqui de carne, que é o fator da sua alma, que é a sua psique, o seu entendimento, tá? Não é só carne, mas a vontade que há na sua alma, que você realiza por meio da sua carne. Essa é a briga, e Paulo tem umas brigas interessantes nessa linha, que é o ponto que ele, quando ele fala sobre fruto do Espírito, sobre andar pelo Espírito, quem satisfaz a vontade do Espírito não satisfaz a vontade da carne, e Paulo ainda está tentando falar e explicar desse negócio, do tipo, nós estamos sujeitos a tudo. Tiago fala também sobre isso, estamos sujeitos. Mas o importante é você saber, olha, essa situação e esse problema de fraqueza, o Senhor é comigo e Ele pode me ajudar nesse negócio. Amém? Vamos lá, Romanos 8, versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza. Aleluia, glória a Deus. Pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Eu quero que você se apegue a essa questão. O Espírito nos socorre na fraqueza. Guarde isso. O Espírito nos socorre. Lá no texto de Lucas também, quando fala que Jesus está naquele momento de angústia, que chegam anjos para servi-lo e ajudar, que isso só está escrito no livro de Lucas, não está em Marcos, mas eu acredito que é nesse momento que ele nos ajuda. Se você pegar a tentação de Jesus, os 40 dias no deserto, depois que ele vence aquela batalha, por assim dizer, com Satanás, diz que os anjos do Senhor veio e o serviu. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco o tempo todo. E diz que eles nos socorrem nesse momento. É nessa hora que o Senhor está conosco. É nessa hora que o Senhor quer estar contigo. Então, guarde isso. O Espírito do Senhor nos socorre no momento da fraqueza. Porque no momento da fraqueza, ele fala, não sabemos como orar. Não temos palavras,
Não sabemos qual é a forma certa, às vezes, de dizer. Quantas vezes você já quis orar e você está tão angustiado, tão desesperado, que você não percebe que você faz da sua oração uma reclamação, não uma oração. E aqui diz que é o Espírito Santo, o próprio Espírito, que intercede por nós. Porque nós não conseguimos expressar as palavras. Mas o importante é, o quanto eu creio nisso que Ele faz, que Ele está em nós e que Ele faz isso por nós. Essa é a parte importante. O Senhor é conosco, o tempo todo, Ele é conosco. Ande um pouco para frente, abra sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Eu sei que esse momento não dá vontade de júbilo, porque você fala, mas espera aí, Paulo, é nesse momento que você se renovava, era nesse momento que você conseguia entender. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo se entregava plenamente. Paulo entendia o que ele mesmo disse, ele fala, o Espírito me ajuda na fraqueza, é nesse momento que eu sou socorrido, então é nesse momento que eu faço uma entrega total, que eu largo as armas, que eu deixo o Espírito de fato agir por mim, agir em mim e me entregar de fato. Quantos não chegaram à beira de uma depressão? Se é que a gente entendia bem o que é uma depressão, às vezes muitos já se depararam com essa patologia chamada depressão e nem sequer sabia. Eu me lembro de uma pessoa que Deus faz uns negócios tremendo, alguns já ouviu o testemunho dela, que ela já falou publicamente aqui, a Idenilde, que ela falou que ela estava tão angustiada, tão desesperada antes de conhecer a Deus, que ela subiu num determinado lugar e ela ia pular, e veio um estalo nela e falou, você acha que você vai morrer? Aí, como assim? Como você acha? Morrer? Pular você pode. E se você não morrer? Se eu não morrer, eu vou ficar aleijada. E aleijada eu vou viver pior do que eu estou, né? Vou deixar essa história para lá. Deixar assim mesmo. Porque Deus tinha um propósito. E eu creio que foi o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele dia, Deus começou a trabalhar, achou espaço aqui e ali para trabalhar na vida dela. E quantas vezes a gente já não chegou à beira de um precipício? E você foi livre. Você falou, nem sei como aconteceu. Eu fui deitar, eu estava assim, desesperado. Quando eu acordei, foi. A impressão é que eu tive que eu tinha entendido tudo. A palavra fala que um choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quantos momentos nós já não passamos e superamos? Temos que crer nessa palavra. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nas fraquezas. A gente precisa acreditar mais que Ele se faz presente. A gente se desespera mais quando nós cremos menos. Precisamos crer mais para desesperar menos. Isso é fato. Precisamos nos apegar mais ao Senhor. Tá? Paulo fala, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Ele fala, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque eu creio que quando nós, na nossa fraqueza, Deus acha mais espaço para agir em nós, porque o nosso eu, a nossa ideia do que eu posso sozinho, vai por água abaixo. E aí você se rende. Você fala, eu não posso mais. Eu acho interessante quando Jesus fala para os discípulos, olha, deu para mim, eu estou desesperado, estou com medo, me ajuda, ora por mim. Aí você fala, como é que Deus, em Cristo, pede para que os discípulos ajudassem a Ele? Pois é. Eu creio que isso serve de exemplo para nós. Não só pedirmos a Deus ajuda, mas pedirmos ajuda uns aos outros, para que a gente possa conseguir se superar. Ele fala que nós devemos vigiar e orar para que não venhamos cair em tentação. Vigiemos, oremos por causa das nossas fraquezas, das nossas limitações. É muito interessante a gente pensar sobre essas coisas e falarmos sobre essas coisas, que não adianta, quando nós caímos, precisamos de ajuda para levantar.
não lembro se agora se é Pedro que diz que, ou outro escritor que fala que o cair era do homem, mas o levantar é de Deus. Nós sempre tropeçamos. Sempre tropeçamos. A questão é, existe uma diferença entre tropeçar e se entregar às coisas. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai para que você não entre em tentação. Mas saiba que quando você entrar em tentação, ele ainda vai estar contigo. O Espírito Santo de Deus vai estar em você para que ele possa conseguir ajudar você a sair dela. Então, eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor é conosco em toda e qualquer forma, aliás, em toda e qualquer situação. Mais ainda na fraqueza. Mais ainda no momento de angústia. Mais ainda no momento de desespero. E eu espero que a gente possa aprender a depender mais de Deus. Nos tempos ruins, nos tempos difíceis. Porque muitas pessoas se afastam de Deus nos bons tempos. Quando tem dinheiro no bolso, quando está tudo bem, ir à igreja para prestar um culto a Deus, ou estar se reunindo com os irmãos, passa a ser secundário, terciário. Quando ganhava 200, dava o dízimo, porque era só 20, agora que ganha 2.200 se torna muito, quando ganha 20 mil, 2.000 se torna muito, e aí fala não, e aí esquece de que o Senhor era com ele em todo e qualquer momento. Essa é uma coisa difícil de entender, e aí a gente percebe que nós somos ingratos, sim. Somos ingratos, sim. Somos egoístas, sim. Então, precisamos entender, se o Senhor quer estar contigo, volto ao voto de casamento, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, tá? Na doença e na saúde. Não importa. O Senhor quer estar conosco. Eu acho interessante a palavra, não se lembro se é o próprio Salomão que diz, que melhor uma casa com pão puro na mesa, onde há alegria e comunhão, do que uma mesa farta com contendas e discórdias. Tá? Então, às vezes nós queremos murmurar do pão, que só tem o pão, e esquece de considerar o entorno, que é o ser humano. É aquilo que eu comecei falando. O quanto que nós melhoramos em relação a um outro. Tem gente que fala, eu prefiro comer picanha com gente que me odeia do que comer pão com quem me ama. O que basicamente o escritor lá de Provérbios está falando é isso. O que você prefere? Qual a sua escolha? Então, ele fala, eu prefiro o pão puro com quem me ama do que a picanha, ou o caviar, ou o camarão com quem me odeia. Tá? Às vezes nós esquecemos isso. A gente só olha as coisas como a gente vê a evolução do mundo e não enxerga a evolução humana. Então, o Senhor tem muito a nos tratar nesse tempo. Mas o que eu quero deixar para vocês esse dia, a palavra dessa semana é, todos nós temos fraquezas, mas o Senhor é conosco. A sua vara e o seu cajado está conosco. O Espírito Santo nos ajuda nesse momento. E é nas nossas fraquezas que seremos aperfeiçoados. E o Senhor vai nos dar vitória. Eu quero que você fique em pé, por favor. Nós vamos orar. Quero orar com as pessoas que nos acompanham pela internet também. Que o Pai abençoe vocês, uma semana de bênção, de vitória. Não sei em que momento você vai ver essa transmissão. Não sei qual é a sua luta em casa, mas eu quero que Deus te alcance onde quer que você esteja. Nós, como igreja aqui presente, queremos orar com vocês e que realmente Deus te dê vitória neste momento e que essa palavra seja revelada no coração de todos e que a gente possa sempre acreditar que é no momento de fraqueza que o Senhor irá nos fortalecer. Vamos orar. Pai, obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade. Obrigado por esse tempo tão precioso, pela tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que está em nós, que tem nos ajudado tanto nesses momentos de fraqueza, nesses momentos de frustração, de decepção, neste momento, Senhor, que enxergamos tantas coisas ruins, tantas famílias chorando, pessoas passando necessidade, Senhor, que Tu possa, Senhor, nos abençoar, para que sejamos também aqueles que seja meio para alcançar essas pessoas. Pai, abençoe os Teus filhos que estão aqui, todos que estão nos vendo e ouvindo, Senhor, seja onde for. Que a Tua bênção alcance o lar e a família de cada um. Que a Tua graça seja grande, Deus. Que haja, Deus, da semeadura poderosa da Tua palavra verdadeira, Senhor. E que a nossa fé seja fortalecida a cada dia, Senhor.
crendo cada dia mais, Senhor, que Tu tem nos ajudado sim nos momentos de fraqueza, Senhor. E queremos, ó Deus, depois de passarmos pelas lutas, ó Deus, não só sermos gratos, mas sermos fortalecidos e sermos melhores do que éramos, Pai. Não nos deixe esquecer de nada, Senhor, que vivemos nesse tempo, para que possamos não cair nos mesmos erros, Pai. Que a Tua palavra possa ter caído em terra boa, Senhor, neste momento. Que possa cair em terra boa no coração de cada um que ainda irá ouvir essa palavra, Senhor. Possa dar fruto, possa crescer e multiplicar a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Que a Tua bênção seja sobre todos. Que tenha uma semana abençoada, um ano abençoado, Deus querido. E que haja paz, alegria e comunhão no coração, no lar de cada um, Pai. Em o nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos, pessoal da internet, Deus abençoe vocês. A gente vai encerrar o nosso culto aqui. E quero que você realmente continue nos acompanhando, fale do nosso canal, passe para outras pessoas e que seja também abençoados em nome do Senhor.